Olá pessoal, eu estou hoje aqui na igreja depois de muitos dias sem poder vir aqui. Eu estou aqui na laje, no primeiro andar de salas que nós fizemos. E a gente quer começar esse momento de culto agradecendo a Deus. Aqui talvez não seja o lugar mais bonito que você possa ver da cidade de Cabo Frio, mas aqui tem pessoas bonitas, pessoas que foram regeneradas e que precisam alcançar a graça de Deus também, assim como eu e você. E a palavra de Deus nos ensina o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz discurso a outro dia. E é isso que nós vimos nesse local. Não somente a natureza, mas as pessoas glorificando a Deus. E eu quero te convidar neste dia a adorar a Deus, a exaltá-lo, a glorificá-lo, porque Ele nos fez conforme a sua imagem e semelhança. Ele nos deu a possibilidade de uma vida eterna com Ele. Por isso nós o servimos. Em nome de Jesus nós abençoamos. Amém. Vamos falar com Deus? Senhor, obrigado por essa oportunidade de estar aqui nesse lugar, nesse bairro, Pai, tão bonito e precioso, que precisa também os seus moradores conhecerem do Teu Evangelho. Receba a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Olá, pessoal. Hoje, excepcionalmente, nós temos alguns pedaços do nosso culto gravado aqui no templo da Igreja Presbiteriana do Tangará, que é com muita alegria. E neste momento, nós vamos orar pelos nossos missionários. Mas antes de orar por eles, ouça só esse áudio do reverendo Júlio Marcelo, que foi preparado com muito carinho para que você conheça um pouco da obra missionária. Olá, eu sou o reverendo Júlio Marcelo, casado com Celeste. Temos 3 filhas, somos missionários evangelistas da APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais da Igreja Presbiteriana do Brasil. Desde o ano de 1990, nós nos entregamos a missões, indo para países da Europa, como Inglaterra, Espanha, Portugal, e também trabalhamos um período na cidade de Cochabamba, na Bolívia. Bem, falando de Austrália, a Austrália é um país tremendamente secular, muito comparado ao secularismo lá da Inglaterra. Ali nós trabalhamos com revitalização das igrejas reformadas locais. Só para você ter uma ideia, o cristianismo na Austrália está caindo velozmente, a ponto de algumas pesquisas apontarem que não vamos ter mais cristianismo na Austrália nos próximos, daqui a 50 anos seria o melhor. Para as igrejas presbiterianas do meu estado, de WA, se somarmos todas as igrejas, nós não chegamos a 400 ou 450 membros. São igrejas que dificilmente têm crianças, adolescentes, jovens, e sendo a maioria maciça de pessoas idosas. Em relação ao nosso Brasil, um dia antes de nós embarcarmos para Perth, na Austrália, nós ficamos surpreendidos porque a nossa empresa cancelou o voo. E aí eu escrevi uma carta para a nossa embaixada, porque somos cidadãos australianos também, e a nossa embaixada providenciou um voo para Brisbane. Brisbane, para você ter uma ideia, são 5 horas de avião até Perth, que é a nossa cidade. Bem, Celeste foi e ficou de quarentena por 14 dias em Brisbane, depois foi para casa em Perth e ali ficou por 14 dias de quarentena dentro de casa. Na minha situação, eu estou aqui na cidade de São Vicente aguardando o meu voo no dia 3 de julho desse ano corrente, se não houver um fato novo. Estou querendo retornar às nossas atividades. Lá, além de trabalharmos com revitalização, eu tenho um programa de rádio que tem uma enorme audiência, o programa português, Fala Portuguesa, que é o programa Cada Dia, com a participação de vários pastores brasileiros também. E nós temos alcançado um número imenso de pessoas de fala portuguesa, principalmente portugueses oriundos da Ilha da Madeira. O nosso abraço a todos os ouvintes. Muito obrigado pela atenção. Eu sou Júlio Marcelo. Vamos falar com Deus? Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que abençoe os nossos missionários, tantos que estão dentro como fora do Brasil. Aqueles homens e mulheres, jovens, crianças,
que estão anunciando o teu Evangelho com alegria para outras pessoas. Fortifica a tua igreja verdadeira, a tua igreja perfeita, não a igreja física que falha, que peca, que erra, que desaponta, mas a igreja que foi comprada no sangue de Jesus, que é lavada e remida, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Assim nós abençoamos o reverendo Júlio, a Celeste, lá na Austrália, os seus filhos que estão lá na Austrália, todas as pessoas que por eles são alcançadas, o programa de rádio, o programa dos hospitais, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Olá, sabemos que estamos em momentos difíceis, dias difíceis, e às vezes nós nos abatemos. Jesus teve esse momento com os seus discípulos tiveram esse momento também de abatimento em João 14, e ele nos narra que Jesus promete um Consolador, e Jesus conforta os seus discípulos. E ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. Ele diz que vai junto ao Pai preparar o lugar. E ele diz que ele vai, mas ele deixa o Consolador, que é o Espírito Santo, e diz: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então a paz de Jesus, que deu aos seus discípulos, é a mesma paz que ele hoje nos oferece. Ele diz que está junto ao Pai, intercedendo por nós. E diz que aquele que ama a Ele, que ama o Pai, Ele vai continuar ajudando e cuidando. Por isso, no versículo 21, ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Que a gente continue amando esse Jesus, que consola, que conforta, que está junto ao Pai, intercedendo por cada um de nós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama.
pareceu um sonho quando Deus nos libertou. Houve riso e canto, maravilhoso, eterno Senhor, vem nos restaurar, nos encher como um rio. Se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Pareceu um sonho quando Deus nos libertou. Houve riso e canto, maravilhoso, eterno Senhor, vem nos restaurar, nos encher como um rio. Se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Neste momento nós vamos compartilhar a palavra de Deus. E eu te convido a acessar a Bíblia, seja no papel, seja pelas mídias sociais, onde você tiver, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Esse texto ele é muito significativo e importante para o cristianismo, porque ele trata da ressurreição de Jesus. E aqui o apóstolo Paulo vai combater uma ideia que estava começando a ganhar corpo dentro da própria igreja em Corinto, de que não havia ressurreição dos mortos. E aí o apóstolo Paulo, então, trabalha esse conceito, explicando aos coríntios que se não houvesse a ressurreição dos mortos, tudo que eles viviam, tudo que eles ensinavam era totalmente nulo. E nós sabemos que você realmente pensar em ressurreição é algo extremamente difícil. Porque a ressurreição não é um assunto fácil. A ressurreição não é um assunto simples. A ressurreição mexe com o nosso emocional porque foge à lógica, né? Às vezes, quando nós perdemos alguém que nós amamos, nós gostaríamos muito que essa pessoa ressuscitasse. Nós gostaríamos muito que aquela morte não se concretizasse. Mas a morte é um fato. Mas também a ressurreição é um fato. E nós vamos ver isso na palavra de Deus. Mas há uma outra coisa muito interessante, é que alguns, quando falam sobre a morte de Jesus, falam o seguinte: Jesus foi morto pelos religiosos, Jesus foi morto
o Império Romano, pelo sistema político, religioso, financeiro da época, porque ele atingiu esses interesses econômicos, políticos, religiosos. E porque ele era contrário, porque ele era um revolucionário, é que ele foi morto. Não é nada disso. Jesus morreu porque a palavra de Deus já havia dito isso lá em Gênesis. Jesus morreu porque fazia parte dos propósitos de Deus para a redenção do homem. Jesus morreu porque, como diz a palavra de Deus, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E a única forma de haver isso era Jesus morrer, mas também Jesus ressuscitar. E sabe por quê? Porque Deus não perdeu o controle da história. Aquelas coisas que aconteceram a Jesus não foram fruto do acaso ou de uma resposta a uma ação revolucionária. Foi sim a resposta às profecias dadas por Deus através dos profetas e o cumprimento das mesmas. Hoje, quando nós olhamos a questão da pandemia que estamos vivendo, nós vemos algumas pessoas olhando e dizendo que a pandemia é culpa dos chineses, que a pandemia é fruto de uma nova ordem mundial que está tentando se instituir, que a pandemia é, na verdade, um movimento, seja de esquerda ou de direita, para derrubar governos, para implementar uma nova ordem. E alguns chegam a dizer que essa pandemia não tem nada a ver com Deus, que Deus não mandou essa pandemia, que Deus não está nessa pandemia. É mentira. Isso é mentira. A pandemia também está debaixo da soberania de Deus, está debaixo do governo de Deus. E ela, assim como diversos outros acontecimentos da nossa história, seja próxima, atual ou do futuro, fazem parte do plano de Deus para a volta de Jesus. Essa e outros sofrimentos que a humanidade tem vivenciado é fruto, sim, do propósito de Deus já revelado, propósito de Deus já anunciado. Não é uma coisa que hoje está sendo falado, lá atrás foi dito. O problema todo é que muitos de nós desconhecemos a palavra de Deus. O problema todo é que muitas pessoas querem pegar pedaços da palavra de Deus para dizer, nesse Deus eu acredito. Mas a Bíblia como um todo não interessa, porque aqui tem coisas que chocam os interesses. Quer ver uma dessas coisas que mostram como Deus é soberano? Abra comigo, Isaías capítulo 45, o versos 1 e 2, 6 e 7. Olha que talvez seja para alguns chocante. Assim diz o Senhor, ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações ante a sua face, e para discingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, que não se fecharão. Olha só, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. É Deus falando que Ele, Deus, vai fazer isso. Agora olha só o versículo 6 e 7. Para que saiba até o nascente do sol e até o seu poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Olha o versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Aqui é o Isaías profetizando acerca de Ciro, que seria o homem que viria de libertar o povo de Israel da escravidão na Babilônia. E Deus está dizendo o que ele vai fazer para que aquela saída do povo aconteça. E Deus não só diz o que vai dizer, mas diz a pessoa que vai ser usada por Deus quase 600 anos antes. Deus é soberano. E eu queria falar nessa oportunidade com vocês sobre isso. Mas o que é isso? Mas o que é isso? E o objetivo é você refletir sobre uma coisa. Você que diz crer em Deus, você que diz crer na volta de Jesus, você que diz crer na palavra de Deus, você está dizendo que essas coisas estão fora do controle de Deus? Você está dizendo que Deus não está nesse negócio? Isso não é verdadeiro, isso não é correto, isso não é bíblico. E o texto que nós vamos ler vai nos mostrar algumas lições muito interessantes sobre essa
esse ato soberano de Deus. O primeiro deles vai mostrar que a ressurreição não era uma história a ser contada para poder perpetuar o ensino de Jesus, mas é uma história que tinha uma nuvem, ou seja, uma quantidade grande de testemunhas. Olha só o que diz o versículo 1 ao versículo 3. Irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados pela Escritura, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Você está vendo que Paulo está dizendo segundo as Escrituras, porque a palavra de Deus diz que ele tinha que vir, ele tinha que morrer, mas que ele ia ressuscitar. E essa ressurreição foi testemunhada. Veja só a partir do versículo 5. E apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim como um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas agora, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, olha, isso não é historinha não. Isso não é novela, isso não é invenção, não é fake news. Jesus tinha que morrer, como também ele tinha que ressuscitar. Porque se ele morresse e não ressuscitasse, acabou. Meus queridos, entenda o seguinte, assim como a ressurreição de Jesus teve testemunhas, nós somos testemunhas pela palavra de Deus, que essas coisas que estão nos acontecendo hoje e outros que ainda vão acontecer até a volta de Jesus, são sinais do cumprimento da promessa de Deus. Deus disse que haveria de fazer isso. Nós não precisamos ter medo de dizer que Deus está mandando um castigo que traz a morte. Porque alguns acham que Deus é amor de uma tal forma que o amor de Deus se torna impune aos nossos erros. Não, o erro do homem traz consequências. E uma das consequências é exatamente a morte. A segunda coisa que a gente aprende aqui nesse texto é o seguinte, não é o que não pode ser. Olha o que diz a partir do versículo 11. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim cresce. Ora, se é recorrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Não é desse jeito. Ressuscitou, não ressuscitou? Não ressuscitou porque ressurreição não acontece. Não, ele morreu porque ele foi castigado pelo sistema político da época, pelos interesses econômicos. Não. Olha como é que diz ainda no versículo 14 ao 18. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e vã a vossa fé. E se somos tidos por falsos testemunhas de Deus, por que temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam? Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Não é o que não pode ser. Jesus ressuscitou porque Deus o fez assim. Deus disse que haveria de ser assim e era necessário que fosse assim. Essa pandemia não é consequência de sistema econômico, não é consequência de interesses políticos, financeiros, não é por conta de uma estratégia de uma nova ordem mundial, não é por conta da estratégia de alguns governantes para derrubar um ou derrubar outro, não. Essas coisas todas estão acontecendo, mas elas foram reveladas por Deus há quase 2000 anos atrás. Algumas delas há mais de 2000 anos atrás. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é soberano. Ele é o rei sobre toda a terra, sobre todo o universo. Nada foge ao seu controle.
Ele é soberano. Entenda bem isso. Não é aquilo que não pode ser. Deus disse, vou mandar a peste, vai mandar desastres naturais, homens se levantarão contra homens, pais contra filhos, filhos contra pais, nações contra nações. O amor de muito haveria de se esfriar, porque Deus disse que isso ia acontecer, e iria acontecer por causa do nosso pecado, por causa de um coração duro que não quer saber de Deus, que com todo sofrimento, com toda dor, com toda perda, ainda coloca um coração obstinado. E alguns que são falsos profetas, a palavra é essa, falsos profetas, dizem que Deus não está nisso, que Deus é amor, que Deus não vai fazer isso com o homem, porque Deus ama o homem, porque Deus quer cuidar do homem, Deus quer... É mentira! Tudo isso é consequência do pecado do homem. E se nós não nos arrependermos, as coisas ficarão pior ainda. E vão piorar, porque a maioria não vai se arrepender. A palavra de Deus nos ensina: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Mas muitos não querem saber de Deus. Muitos querem ver uma religiosidade. E alguns, querendo negar a religiosidade, vivem essa religiosidade contra a religiosidade. Mas há uma terceira lição que esse texto nos mostra, que está no versículo 19, e diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. No versículo 20 ao versículo 22 nós lemos assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, Adão, também por um só homem veio a ressurreição dos mortos, Jesus. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. O versículo 54 a 58 desse mesmo capítulo de Coríntios vai nos dizer assim: e quanto a este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, a profecia. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Deus, ele é soberano. E não é para aqui somente, não é para somente este momento, não é somente para agora. A ressurreição de Cristo foi uma coisa que foi anunciada no passado, que foi vivenciada pelos apóstolos e que é motivo de glória, de alegria e de esperança para nós hoje e no futuro. As profecias da palavra de Deus acerca do fim dos tempos, da volta de Jesus, foi um conforto para a igreja da época, que estava sofrendo uma dura perseguição, precisava de uma palavra de conforto, de esperança, e foi dada àquela igreja. Essa mesma palavra é para nós hoje também uma palavra de conforto, de esperança, porque ela diz que no final de tudo, Deus será louvado. No final de tudo, o diabo e seus anjos, seus seguidores serão julgados, serão jogados no lago que arde de fogo e enxofre. Mas também diz que aqueles que seguiram a Cristo, aqueles que foram lavados no sangue de Jesus, são aqueles que vão viver eternamente na presença de Deus, louvando e exaltando. Não é sonho, como diz uma música, é uma realidade. O que João viu lá atrás, há quase 2000 anos atrás, é o que está se cumprindo hoje. Então eu e você que nos dizemos servos de Deus, seguidores do Evangelho, nós não podemos nos espantar, porque a mensagem de Deus não é somente para aqui, hoje, o ano de 2020, é para a eternidade. Sabendo de que o Senhor é soberano, sabendo que o Senhor é verdadeiro, é o Senhor que controla o mundo. Não há sistema econômico que se sobreponha ao Senhor, não há governante que se sobreponha ao Senhor, não há interesse financeiro, religioso que se sobreponha ao Senhor. Quem é soberano é Deus. E eu e você não podemos ter medo de dizer que essa pandemia e muitas outras desgraças ainda vão nos acontecer.
é fruto da revelação de Deus por conta do pecado do homem, do juízo de Deus sobre a terra, porque o homem não busca o Senhor. A mesma palavra de Deus, o apóstolo Paulo em Filipenses diz que haverá um momento em que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E todos aqueles que dizem que a Bíblia é um livro de história, que é um livro de carochinha, que é um livro de contos, que é um livro de aberração, vão ter que se dobrar e dizer Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Todos aqueles que tentaram menosprezar, tentaram se utilizar da igreja, tentaram explorar a fé dos outros, vão ter que se ajoelhar e dizer Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Todos aqueles que amaram o Senhor, que se vestiram da glória do Senhor, que se humilharam diante do Senhor, que creram na promessa do Senhor, também vão se ajoelhar e dizer Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Mas Jesus disse que alguns ele vai apartar para a sua esquerda e vai dizer, saiam daqui malditos. E outros serão levados para a glória eterna, para o reino com o Senhor. Mas o que é isso? Será que Deus perdeu a soberania, o controle? Não. Deus não perdeu. Talvez você não entenda o que Deus esteja fazendo. Leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, e você vai saber que esses atos, na verdade, são atos de amor de Deus. Atos de Deus chamando-nos a atenção para vivermos uma vida diante dele, para buscarmos arrependimento, para buscar ao Senhor enquanto se pode achar, para invocá-lo enquanto está perto, que haverá um momento em que ele não estará. Que eu e você possamos buscar isso. Não ter medo de dizer que Deus está no controle, ainda que pareça não estar. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe as famílias enlutadas que têm perdido familiares nesses dias de pandemia, não só por pandemia. Que a graça de Deus esteja sobre cada um de vocês, cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar agora a receber a bênção do Senhor. A bênção que o Senhor tem para nós. E hoje eu não estarei dando a bênção com a minha voz. Nós estaremos dando a bênção do Senhor através desse cântico da bênção araônica, tão belamente cantada por esse quarteto. Recebamos a bênção do Senhor.